Você já sentiu que entrou em um lugar e, antes mesmo de dizer uma palavra, algo mudou ao seu redor? Como se o ar tivesse ficado mais denso, como se olhares se voltassem para você sem razão aparente, como se sua simples presença tivesse rompido o equilíbrio invisível de um espaço. Talvez você nem tenha feito nada, apenas apareceu. E ainda assim o ambiente respondeu. Isso não é imaginação, é percepção, é vibração, é a linguagem silenciosa da presença autêntica. Quando você se torna real, profundamente real, o mundo inteiro começa a reagir. Pessoas se aproximam ou se afastam sem explicação lógica. Algumas se sentem inspiradas, outras se incomodam, e nenhuma delas consegue explicar exatamente o porquê. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essa estrada invisível, onde o ego cede espaço para a alma e onde a sua existência, por si só, se torna uma força que transforma. Inspirados na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, vamos explorar o que acontece quando você para de se esconder atrás das máscaras sociais e passa a viver em coerência com quem realmente é. Vamos mergulhar no campo energético da autenticidade, onde o verdadeiro poder não está na aparência, mas na vibração. Se esse tema já está despertando algo em você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e comente abaixo. Minha presença fala antes de mim. Assim, quem estiver desperto vai reconhecer o chamado. Agora respire fundo. Feche os olhos por um instante, se quiser. Sinta a sua própria energia, porque tudo começa aí. A verdade é que existe uma revolução silenciosa acontecendo dentro de você. E ela não precisa de discursos inflamados. Ela começa quando você simplesmente para de fingir, quando cansa de agradar, quando percebe que moldar-se aos outros é uma forma disfarçada de autotraição. E nesse momento de ruptura, um novo campo se abre. Um campo onde você já não é mais o personagem, mas o autor. Já não está mais tentando caber, está se expandindo. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente, retorna como destino. Ou seja, enquanto você vive desconectado de sua essência, o mundo parece caótico, reativo, muitas vezes hostil. Mas quando você se alinha com o seu centro, com aquilo que é mais verdadeiro em você, o mundo continua reagindo. Só que agora não é mais a reação do acaso, é a reverberação da sua presença. Sim, a presença tem peso, e não é o peso da imposição, mas da profundidade. Quanto mais você se integra por dentro, mais seu campo energético se torna coeso, íntegro, verdadeiro. E essa coesão vibra antes de qualquer palavra. Vibra quando você entra em silêncio, num ambiente carregado. Vibra quando você permanece calado diante de uma falsidade. Vibra quando você olha nos olhos de alguém que ainda está dormindo e, sem dizer nada, convida à vigília. É por isso que algumas pessoas se incomodam com você, mesmo que você não tenha feito nada. É por isso que você sente certos olhares atravessados, certas posturas defensivas, certos julgamentos velados. Sua energia está dizendo, eu vejo. E isso para muitos é insuportável, porque ver é perigoso. Ver revela. Ver ameaça as fachadas que tantas pessoas construíram para se protegerem do próprio vazio. Você começa a perceber que não é arrogância, não é rejeição pessoal, não é falta de empatia, é ativação. Sua presença real ativa o que está adormecido, esquecido ou reprimido nos outros. E nem todos estão prontos para esse tipo de espelho. A aura, na linguagem dos antigos e na sensibilidade moderna, é esse campo invisível que emana de você. Ela é moldada por tudo o que você viveu, pelo que enfrentou, pelo que integrou. Não se trata de um brilho místico aleatório, mas do resultado direto da sua jornada de individuação. E a individuação, como Jung explicou, é o processo de tornar-se aquilo que você é. Mas esse processo tem um preço. E esse preço, muitas vezes, é a solidão. É o silêncio entre pessoas que antes te acolhiam. É o afastamento de quem não entende por que você mudou. É a sensação de não caber mais nos mesmos espaços. Porque, de fato, você não cabe. Sua alma expandiu. Seu campo se reorganizou.
Sua energia não aceita mais conexões forçadas, e o mundo sente isso e reage. Alguns se sentirão magnetizados por você. Dirão que sua presença acalma, que seu olhar acolhe, que estar perto de você é como respirar fundo depois de muito tempo. Outros, porém, vão sentir desconforto. Vão querer ir embora mais cedo. Vão dizer que tem algo em você que eles não conseguem explicar, mas que incomoda. Ambos estarão certos, porque você não é neutro. Você é portal, e portais sempre ativam o que está pronto para atravessar e o que ainda resiste. Jung também nos ensinou que cada um de nós carrega uma sombra, tudo aquilo que foi reprimido, esquecido ou julgado inaceitável. E quando você aparece com uma aura limpa, firme, autêntica, você ameaça essas sombras. Não porque fala delas, mas porque mostra com sua simples presença que é possível viver sem elas. Essa presença verdadeira não pode ser encenada. Ela vem de dentro. Ela é construída no silêncio dos dias difíceis, nas noites em que você encarou seus próprios fantasmas e escolheu não fugir. Ela é forjada na dor de perder máscaras, de desapontar expectativas, de se ver sozinho e ainda assim continuar fiel a si mesmo. E é essa presença que muda tudo. Você entra em um ambiente e o campo se reorganiza. Os corpos se ajeitam. As conversas mudam de tom. O que era superficial começa a parecer vazio, porque sua energia exige presença, não por imposição, mas por ressonância. E aqui está o segredo que poucos percebem. O mundo não reage a você. O mundo reage ao que você desperta nele. Sua energia é espelho, e espelhos não julgam, apenas mostram. Há algo profundamente transformador em alguém que deixou de buscar aprovação. Uma leveza estranha, quase desconcertante. Um silêncio que não é vazio, mas pleno. Pessoas assim não se explicam mais. Elas não argumentam para convencer, não pedem licença para existir. Elas apenas são. E ser neste mundo de máscaras e aparências é um ato revolucionário. Você começa a perceber que a sua autenticidade fala mais alto do que qualquer performance. E que quanto mais você se alinha com a sua essência, menos espaço existe para jogos sociais. Não por rebeldia, mas por maturidade energética. Você já não tem mais tempo a perder com conexões que exigem que você finja ser algo que não é. E o mundo percebe isso, ainda que não saiba colocar em palavras. Alguns vão te admirar por isso, como se finalmente tivessem encontrado alguém que confirma uma verdade que eles próprios sentiam, mas nunca souberam nomear. Outros vão te acusar de frieza, arrogância, estranhismo. Mas, de novo, isso diz mais sobre o que você toca do que sobre o que você é. Carl Jung falava sobre o self como esse núcleo profundo, organizador, que se revela quando o ego se rende, quando paramos de nos definir pelas máscaras que usamos para sobreviver, quando nos entregamos ao processo de integração, onde sombra, dor, desejo, fragilidade e potência se tornam um só organismo pulsante. E é a partir desse centro que sua aura começa a ganhar força real. É como se sua energia dissesse: eu não estou aqui para agradar, estou aqui para ser. E isso, para muitas pessoas, é insuportável, porque a maioria ainda está presa na necessidade de ser aceita, de ser validada, de ser reconhecida por fora, mesmo que esteja morrendo por dentro. Você, ao contrário, já morreu para isso. E por isso mesmo, renasceu com um brilho que não depende mais dos aplausos. Esse brilho, essa vibração, essa presença, não é sobre domínio, é sobre coerência. Coerência entre o que você sente, pensa, escolhe e faz. E quanto mais alinhado você está com essa verdade interna, mais a sua aura se expande, como um campo magnético que reorganiza tudo ao seu redor. Não por controle, mas por frequência. É por isso que às vezes você nota que animais se aproximam de você com facilidade, que crianças te olham com uma atenção diferente, como se enxergassem algo que os adultos não conseguem mais ver. É porque elas sentem. Elas ainda não foram totalmente condicionadas a ignorar o invisível, e o invisível é exatamente o que sua presença revela. O mesmo vale para a natureza. Já percebeu como certos lugares parecem respirar com mais leveza quando você está em estado de presença?
como se o próprio ambiente reconhecesse a sua coerência como algo familiar. Isso não é misticismo barato, é sensibilidade profunda. A vida sente a vida. E quando você está vivo de verdade, quando já não está em piloto automático, a vida responde. Mas nem todos responderão com gratidão. Muitos responderão com resistência, porque a sua verdade não apenas inspira, ela também confronta. Quando você aparece inteiro, você evidencia os pedaços quebrados nos outros. Quando você se mostra verdadeiro, você desmascara, sem querer, a superficialidade que muitos sustentam para sobreviver. E isso pode ser doloroso. Você começa a perceber que a solidão não é ausência, é filtro. Que o afastamento de algumas pessoas não é castigo, é limpeza. Que os julgamentos que você recebe não são sobre você, são sobre os limites dos outros. É o inconsciente deles dizendo: não sei lidar com alguém que já não joga o mesmo jogo que eu. Você se torna uma espécie de espelho incômodo, porque sua presença real mostra tudo o que o outro ainda tenta esconder. Mas também se torna farol, porque sua luz, que não foi herdada, nem comprada, mas conquistada através da travessia interior, começa a servir de guia para quem também está pronto para despertar. Jung dizia que a energia não mente. E é isso que acontece quando sua aura se alinha ao seu processo de individuação. Ela se torna um campo que revela verdades, que incomoda egos, mas cura almas, que desestabiliza mentiras, mas abre espaço para a verdade florescer. Você deixa de procurar lugares para se encaixar, porque entende que não foi feito para caber, foi feito para expandir. Você deixa de tentar ser compreendido, porque sabe que só os que vibram na mesma frequência vão realmente sentir o que você emana. E isso é libertador. Você para de lutar para ser aceito e começa, enfim, a habitar a sua própria energia como um lar sagrado. E aqui surge algo mágico. A sua presença começa a curar, não porque você se propõe a curar ninguém, mas porque sua coerência cria um campo onde a verdade se torna inevitável. Pessoas começam a se abrir perto de você, contam segredos, dores e histórias que nunca tiveram coragem de contar. Não é porque você pergunta, é porque você sustenta. Você sustenta silêncio, sustenta dor, sustenta verdade. Sua aura se transforma num espaço seguro. E isso, hoje em dia, é raro, porque a maioria quer respostas, mas poucos sabem ouvir. Você, por outro lado, aprendeu a ouvir com o corpo, com o campo, com a alma. E o inconsciente das pessoas reconhece isso. Ele diz: aqui eu posso descansar. E descansa. Mas com essa força também vem a responsabilidade de não se perder no que não é seu. Porque quando sua aura se expande, ela também se torna alvo de projeções. Você começa a ser idealizado, criticado, mal interpretado. Começam a te ver como algo que você não é. Porque você ativa imagens que estavam adormecidas nos outros. Você toca arquétipos. E arquétipos não são neutros. Eles despertam reações. Por isso Jung falava da importância de diferenciar o que é seu do que é projeção, de manter-se enraizado na própria verdade, sem absorver as distorções alheias. Você não está aqui para carregar o que os outros não sabem, ainda enfrentar. Você está aqui para ser um lembrete, um convite, um campo vibracional que diz sem palavras: é possível, é real, você também pode. E talvez esse seja o maior presente da individuação. Você não precisa mais convencer ninguém. Sua presença faz isso por você. Ela fala em silêncio. Ela pulsa a verdade. Ela acolhe e confronta ao mesmo tempo. E quem estiver pronto vai sentir. À medida que você se torna mais real, mais inteiro, algo sutil, mas imensamente poderoso, começa a acontecer. O mundo deixa de ser um espelho distorcido do que você teme e passa a refletir, com precisão quase cirúrgica, o que você é. Tudo à sua volta se torna resposta. Resposta ao seu estado interno, à sua vibração, à sua verdade. Você entra em um lugar e de repente sente o ar mudar. Não por controle, mas por presença. Um silêncio estranho, como se o ambiente estivesse tentando se ajustar ao seu campo energético. É como se o espaço soubesse que ali chegou alguém que não está fingindo. E isso, por si só,
reorganiza tudo. Jung nos ensinou que a psique é simbólica, que o inconsciente reage não a palavras, mas a símbolos vivos. E o maior símbolo vivo que existe é um ser humano desperto. Quando você caminha com verdade, você se torna esse símbolo. Você representa algo que muitos ainda não conseguem sustentar dentro de si, a possibilidade de existir sem se esconder. E então, o mundo começa a te tratar de forma diferente, não como prêmio, mas como resposta vibracional. Algumas portas se fecham, não porque você errou o caminho, mas porque sua energia já não é mais compatível com certos ambientes. Algumas pessoas se afastam, não porque você fez algo de errado, mas porque elas ainda não estão prontas para esse nível de presença. Mas o oposto também acontece. Pessoas que você nunca imaginou começam a se aproximar. Conexões mais profundas florescem sem esforço. O tempo parece desacelerar em certas conversas. O olhar encontra abrigo, a alma encontra eco. E nesses momentos, você entende que não está só, que há outros como você, despertos, em silêncio, espalhados pelo mundo, que também cansaram das máscaras, que também escolheram a verdade. Esses encontros são raros, mas quando acontecem, curam, porque é no encontro entre presenças reais que o mundo começa a ser redesenhado. É ali que nasce um novo campo. Um campo onde não há necessidade de convencimento, onde o que se sente é mais forte do que o que se fala, onde a energia carrega mais verdade do que qualquer explicação. Esse campo é o que Jung chamaria de campo simbólico arquetípico, um espaço onde as almas se reconhecem para além da persona, onde o ego não precisa mais se afirmar, onde a sombra é acolhida, não negada. E nesse espaço algo profundo se ativa, a lembrança do que somos antes de termos aprendido a nos esconder. Você vai perceber que sua própria presença começa a funcionar como um catalisador. Algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar na superfície quando estão com você. Elas começam a falar do que realmente importa. Revelam dores, sonhos, memórias esquecidas, como se algo nelas dissesse: agora é seguro. E isso não é sobre carisma, técnica ou persuasão, é sobre vibração. Sua aura, ao se tornar mais limpa e centrada, cria uma espécie de campo de ressonância, que permite ao outro baixar as defesas. A alma do outro sente que pode sair do esconderijo. E quando isso acontece, algo sagrado se manifesta. O humano encontra o humano, sem máscaras, sem papéis, apenas encontro. Mas com esse poder silencioso, vem também uma outra camada. Você começa a ser testado, porque ao despertar essa profundidade, nas pessoas você também começa a tocar em partes delas que estão feridas, inseguras, fragmentadas. E muitas vezes essas partes reagem com projeção. Projeção é quando o outro joga em você algo que não consegue enxergar em si mesmo. Às vezes é admiração excessiva, outras vezes é julgamento injusto. Há momentos em que você se vê envolvido em mal-entendidos que não têm nada a ver com sua intenção. E isso pode machucar. Mas lembre-se, quanto mais luz, mais sombra se revela. Quanto mais você é verdade, mais mentira se desestabiliza. E isso não é culpa, é consequência. Sua presença vira espelho, e espelhos nem sempre agradam, mas são essenciais. É aqui que sua raiz interna precisa estar firme. Você começa a discernir o que é realmente seu e o que está sendo projetado sobre você. E isso é libertador. Você para de se responsabilizar pelo desconforto que o outro sente diante da sua luz. Para de tentar se explicar, de se justificar, de se diminuir para caber no medo alheio. Você entende que não veio ao mundo para ser aceito, veio para ser inteiro. E que essa inteireza vai sim incomodar, porque o mundo se acostumou com metades, com performances, com ruídos. E quando aparece alguém que apenas é, o sistema entra em colapso por alguns instantes. Mas logo depois, esse mesmo sistema começa a se reorganizar. A presença real sempre transforma, mesmo que a transformação comece pelo caos. É nesse momento que você começa a perceber o verdadeiro impacto da sua existência. Não nas palavras que diz, mas no silêncio que sustenta. Não nos gestos que exibe, mas na energia que emana.
Sua aura não é sobre estética espiritual. É sobre coerência existencial. E essa coerência tem uma consequência. Você começa a atrair experiências mais alinhadas. O que é falso se dissolve. O que é real se intensifica. O que não te vê desaparece. O que te enxerga floresce. Sua intuição também se afina. Você começa a sentir antes de saber. Sabe quando algo não está certo, mesmo que tudo pareça perfeito. Sabe quando uma pessoa está mentindo, mesmo que o sorriso dela seja convincente. Sabe quando um lugar tem uma energia densa, mesmo que pareça acolhedor. E não é mágica, é percepção. É a alma traduzindo o invisível. Você se torna, aos poucos, um leitor de campos, um tradutor da vibração. E essa habilidade é silenciosa, mas devastadoramente precisa. Você sente o que os outros ainda não sabem nomear. Você intui o que ainda está por vir. Você lê o que está por trás das palavras. E isso, mais uma vez, é solitário. Porque há um preço em ver tanto, em sentir tanto, em perceber antes dos outros, mas há também um dom. Você deixa de andar no escuro. Você deixa de repetir padrões. Você começa a caminhar com o coração aberto e os olhos da alma atentos. A verdade é que, ao se tornar real, você não se torna especial. Você se torna livre. E essa liberdade tem um efeito colateral poderoso. Ela inspira, ela ativa, ela convoca. Porque, no fundo, todos nós sabemos que fomos feitos para isso, para sermos inteiros. Apenas esquecemos. E pessoas como você, quando estão presentes, fazem esse esquecimento tremer. Quando você se torna real, não há mais como voltar. Algo dentro de você rompeu com a ilusão, e essa ruptura se torna permanente. Você pode até por instantes desejar retornar ao conforto de antes, mas não consegue mais se trair. A alma, uma vez desperta, se recusa a dormir de novo. E isso muda tudo. Você começa a viver a partir de um outro lugar. Um lugar onde o valor não está no que os outros pensam de você, mas no quanto você consegue permanecer fiel à sua verdade. Um lugar onde o sucesso não é mais medido por conquistas externas, mas pela paz interna. Um lugar onde o silêncio se torna mais rico que o barulho, onde a presença substitui a performance, onde o ser finalmente supera o parecer. Carl Jung dizia que a individuação, esse processo profundo de se tornar quem você é uma jornada espiritual. Não no sentido dogmático, mas espiritual como travessia para dentro, uma descida corajosa às sombras, um resgate da alma. E ao final dessa jornada, você descobre que a sua energia mudou, que você já não caminha mais sozinho. Você caminha com tudo o que integrou, com todos os pedaços de si que antes estavam fragmentados, com todas as feridas que agora se tornaram sabedoria. E então, sua aura fala por você. Ela não precisa gritar, ela sussurra, ela toca, ela lembra, ela revela. Você percebe que algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar perto por muito tempo. Não porque você seja ruim, mas porque você é verdadeiro. E o verdadeiro, para quem ainda vive, de aparências é insuportável. Sua presença começa a funcionar como um detector de mentiras, e ninguém gosta de ser desmascarado, ainda mais em silêncio. Mas para aqueles que estão prontos, sua presença se torna cura, inspiração, convite. Você se torna, sem querer, um canal, uma ponte, um símbolo de que é possível viver com integridade. E esse é um dos maiores serviços que uma alma desperta pode oferecer ao mundo. A lembrança silenciosa de que não estamos condenados a viver partidos. A sua liberdade, conquistada com dor, coragem e renúncia, se torna uma ameaça para quem ainda não ousou ser livre, mas também se torna um farol para quem está cansado da prisão. E nesse contraste, o mundo revela seus dois movimentos, o medo e o despertar, a resistência e o chamado, a fuga e o encontro. Você começa a notar que até na sua ausência, algo permanece, que depois que você vai embora, o ambiente parece ter mudado, que seu silêncio continua ecoando nas palavras não ditas, que sua presença deixou um campo, uma marca,
que continua vibrando. Isso não é sobre ego, é sobre frequência, sobre como a energia verdadeira é inesquecível. Porque pessoas podem esquecer o que você disse, o que você fez, mas nunca vão esquecer como se sentiram perto de você. E se elas se sentiram vistas, sentidas, tocadas, você cumpriu seu papel. Não um papel que você escolheu interpretar, mas um papel que nasceu da sua essência. O mais curioso é que quanto mais você se torna real, mais você deixa de precisar ser notado. Porque a necessidade de ser visto morre quando você, enfim, se vê por inteiro. Quando você já não precisa mais da plateia para existir. Quando você é seu próprio lar, sua própria fonte, seu próprio altar. E é nesse ponto que você se torna perigoso. Não no sentido de ameaça, mas no sentido de independência. Você já não pode mais ser manipulado, já não pode mais ser comprado com elogios, nem controlado por rejeições. Você está livre. E essa liberdade tem uma vibração própria, uma assinatura energética que o mundo sente e responde. Não espere compreensão de todos. Alguns vão tentar te apagar, outros vão tentar te capturar, mas os que estão despertos vão te reconhecer. E é para esses que sua presença foi feita. Lembre-se, você não precisa convencer ninguém de nada. Sua energia já fala por você. Sua coerência é seu manifesto, sua luz é seu testemunho, sua caminhada é sua resposta. Você não está aqui para caber, está aqui para expandir. Você não está aqui para agradar, está aqui para ser inteiro. Você não está aqui para se esconder, está aqui para lembrar aos outros que é possível sair da escuridão. Como dizia Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E o mundo precisa, urgentemente, de pessoas despertas, de presenças reais, de almas que não têm mais medo de existir com verdade. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, porque só permanece até o fim quem já começou, mesmo que discretamente, essa travessia de volta para si. E isso é sagrado. Curta esse vídeo se ele tocou algo dentro de você. Compartilhe com quem precisa se lembrar do que carrega. E comente. Abaixo, minha presença fala antes de mim. Assim, os que reconhecem o chamado vão saber que não estão sós. Até o próximo mergulho.